Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a este curso de formação dirigido de modo especial aos membros da comunidade Anjos da Vida, aqueles que estão no caminho, no processo de formação, no processo formativo para uma consagração na comunidade Anjos da Vida, mas também pode ser que outras pessoas estejam assistindo, então bem-vindos todos. Este curso tem como nome A Fé Explicada. Essa primeira parte deste curso, A Fé Explicada, tem como objeto, ou seja, como assunto principal, o nosso credo, o creio, aquilo que é o conteúdo fundamental da nossa fé católica. E para isso nós temos alguma bibliografia básica que nós vamos usar e que você deve ter também. A primeira delas, claro, é a Palavra de Deus, a Bíblia. É importante que você tenha uma Bíblia católica. Eu tenho aqui comigo a Bíblia, esta nova tradução oficial da CNBB. Você pode ter também alguma outra versão, tradução da Sagrada Escritura com você, alguma de estudo talvez, como a Bíblia de Jerusalém. Depois, o Catecismo da Igreja Católica. Este aqui é muito importante que você tenha. Quando se fala de catecismo, às vezes as pessoas se lembram de catequese, né? No sentido de preparação para a primeira comunhão. Então, você pergunta a alguém, você tem o catecismo? Ela diz, sim, eu tenho catecismo, eu fiz primeira comunhão, crisma, tenho catecismo. Mas, quando nós falamos de Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando deste livro aqui, deste documento valiosíssimo, que foi promulgado em 1992 pelo Papa João Paulo II. E ele faz um compilado, um compêndio, um resumo dos fundamentos da nossa fé. A redação deste precioso documento foi dirigida por Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, então cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a pedido de São João Paulo II. Quando o Papa João Paulo II promulgou esse documento, ele disse assim, eu declaro norma segura para o ensino da fé e, por isso, instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial. Ou seja, aqui está a norma, o guia, a régua para o ensino da fé na igreja. E depois nós usaremos o livro que dá nome a este curso. E ele vai ser o guia mesmo para os nossos encontros, para as nossas aulas. Este livro aqui, A Fé Explicada, da editora Quadrante, editado pela Quadrante, do padre Léo Tracy, como se queira pronunciar, Leo John Tracy. E eles seguem um pouco o percurso também do Catecismo da Igreja Católica, porém com uma linguagem muito acessível, muito simples, muito clara, muito segura também na fé da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem partes, tem 4 partes. A primeira parte, ela traz o credo, né, a profissão da fé. A segunda parte, os sacramentos da fé. Então, tem toda uma exposição sobre os sacramentos. A terceira parte, a vivência da fé no amor a Deus e ao próximo, segundo os mandamentos de Deus, ou seja, o agir cristão. E a quarta parte, a oração da fé, a partir de uma belíssima explanação do Pai Nosso. Bom,
aqui neste livro nós temos 3 partes que são semelhantes às partes do catecismo. A primeira parte aqui da Fé Explicada traz justamente o credo. E nesta parte aqui que nós nos centraremos neste módulo deste curso A Fé Explicada. A segunda parte, ela se assemelha, se paralela com a terceira parte aqui do catecismo, que traz os mandamentos. E a terceira parte desse livro, nós podemos fazer o paralelo aqui com a segunda e a quarta parte do catecismo. Então, traz os sacramentos e a oração. Então, pois bem, após essa explanação inicial e pedindo que vocês tenham estes 3 livros aqui para acompanhar esse nosso percurso de crescimento na fé. Então, nós vamos hoje fazer uma introdução antes de, no próximo encontro, irmos para o primeiro capítulo deste livro, A Fé Explicada. Então, olhando para o título desse livro, A Fé Explicada, isso não soa estranho para vocês? Como é que a gente pode explicar a fé? Afinal, a fé, ela pode ser explicada de algum modo? Eu me lembrava, tava cantando agora há pouco, aquela música que fizeram. Ninguém explica Deus. Não tem uma música que se diz assim? Pois bem, se ninguém explica Deus, como é que a gente pode explicar a nossa fé em Deus? A fé não é algo subjetivo, que cada um tem a sua, cada um sente a sua, experimenta a sua. Como é que nós podemos explicar para alguém aquilo que é crença, aquilo que é experiência? De fato, aqui na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, nós lemos São Paulo dizendo o seguinte: o único, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. O Senhor, nosso Deus, habita em uma luz inacessível, ou seja, que nós não podemos alcançar, onde nós não podemos acessar, não podemos entrar por nós mesmos. Deus é mistério. A experiência de Deus, ela é misteriosa. E por mais que nós nos aproximemos de Deus, o mistério sempre escapa por entre os nossos dedos. Por mais que nós experimentemos a Deus, ele sempre está além da nossa compreensão. É verdade isso. Nós não podemos apreender a Deus em sua totalidade. Nós não podemos ter domínio do que Deus é. Quando Moisés, ele, lá em Êxodo 3, tem aquela experiência da sarça ardente, aquela experiência de vocação, né? Então, quando Deus o chama, ele se preocupa, né? E fala: Senhor, mas o que eu vou dizer? Quem eu vou dizer que você é, né? Qual que é teu nome? E Deus diz: eu sou aquele que sou. O nome é uma forma de ter posse da identidade de alguém. E Deus diz para Moisés: eu sou aquilo que você vai experimentar, aquilo que você vai ver. Eu sou aquilo que eu revelo. É só isso que você tem. Ele é que tem posse de nós e nós não podemos ter posse de Deus. Sim, isso é verdade.
Portanto, sempre falar de Deus é uma experiência apofática. Essa palavra quer dizer é a experiência de falar mais aquilo que Deus não é do que aquilo que Deus é. É essa apófase, ou seja, é a experiência negativa de Deus. Não negativa no sentido ruim, pejorativo, mas no sentido de dizer aquilo que Deus não é e assim chegar a uma certa experiência dele. Porque nós não podemos dizer em completude aquilo que ele é. Mas, se você abrir a sua Bíblia em uma outra passagem, 1 Pedro 3,15, você vai encontrar uma outra coisa aqui. Antes, santificai o Senhor Jesus Cristo em vossos corações e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Sim, meus irmãos, é verdade que nós não podemos ter posse do mistério de Deus. Mas também é verdade, e o Senhor nos revela isso aqui na sua palavra, que nós temos acesso a algo que ele nos revela. Nós não temos acesso à plenitude do mistério, mas o mistério se revela a nós e ilumina a nossa razão, de tal modo que nós podemos também iluminar com a razão a experiência que nós fazemos em nossa alma. E assim, dar razão da nossa esperança, dar razão da nossa fé. Existe uma encíclica do Papa São João Paulo II chamada Fides et Ratio, Fé e Razão. E essa encíclica, o Papa começa essa encíclica com uma frase que ficou bastante famosa. Inclusive, se tornou música também. E a frase é a seguinte: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Contemplar a verdade, meus irmãos, é contemplar Deus. A verdade para nós, ela não é um juízo subjetivo, de tal modo que cada um tem a sua verdade, como se diz por aí. Que essa frase não saia da boca de um católico. O Senhor diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, contemplar a verdade, ter o espírito elevado para a contemplação da verdade, é contemplar o próprio Senhor que é a verdade. E essa elevação só pode se dar se nós temos as duas asas boas, sadias. Se um avião, né? Ou um passarinho, sei lá, qualquer coisa que tenha asa, tá com uma asa quebrada, não voa, não. A fé e a razão são essas duas asas. E o Papa João Paulo II diz ali que a fé sem a razão, portanto, ela é cega. E nós vimos aqui, na primeira carta de Pedro, nós não somos chamados a ter uma fé, uma esperança cegas. Não, muito lúcidas. E a razão sem a fé, o Papa diz, enlouquece. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, o primeiro e o segundo capítulo, sobretudo, eles dão para nós essa clareza do que é crer
com a fé e a razão de mãos dadas. De modo que nós não tenhamos uma fé fideísta. O que seria isso? Seria uma fé que desconfia da razão, que rejeita a razão, que se fecha na experiência subjetivista. E nem tentemos ter uma fé racionalista, que acha que a razão dá conta de tudo. Não, a fé e a razão se iluminam mutuamente. O primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica, ele tem como título: O homem é capaz de Deus. Capax Dei, em latim. E aqui no número 36, nós lemos o seguinte: A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Veja só, olha o que a palavra está dizendo aqui. Somente pela própria razão, o homem já é capaz de chegar a um conhecimento de Deus. A razão, portanto, ela não deve ser desprezada no nosso caminho de fé. E, aliás, continua aqui, sem essa capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. Porque, veja, Deus veio, se mostrou a nós, nos deu a palavra, mas se o homem não tivesse em sua razão a capacidade de Deus, né, a capacidade de conhecer a Deus, se ele não fosse capaz de Deus em sua luz natural da razão, ele nem poderia acolher a revelação. Seria como a gente querer explicar física pro nosso bichinho de estimação. A gente pode explicar ali, ele não vai entender. A revelação de Deus, ela só é inteligível para nós porque nós temos a luz natural da razão pela qual nós somos capazes de Deus, pela qual nós podemos conhecer a Deus. O homem tem essa capacidade por ter sido criado à imagem de Deus. Vamos estar lá em Gênesis 1:27. O que quer dizer isso? Que o homem é capaz de Deus, é capaz de conhecer a Deus pela luz natural da razão. Quer dizer isso aqui, que está no número 31. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Nós temos aqui neste mundo, na criação, vias, caminhos, chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido de prova científica, mas no sentido de argumentos convincentes pelos quais o homem pode chegar a Deus, mesmo antes de receber a revelação divina. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a própria pessoa humana. Essas são as duas grandes vias pelas quais o homem pode sim chegar a conhecer a Deus. Santo Agostinho, aqui nós estamos aqui no parágrafo 32 do Catecismo, diz o seguinte, de uma maneira até poética ele diz isso aqui: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor, confesse-o.
essa palavra em latim aqui, confessio, ela serve para louvor e para confissão, no sentido de confessar a Deus, né? A criação, ela entoa um hino de louvor a Deus, confessando a Deus como seu Criador. Essas belezas naturais, né, sujeitas à mudança, quem as faz? Quem as fez? Senão o belo, com B maiúsculo. Bulker. Não sujeito à mudança. Se nós contemplamos um quadro, por exemplo, se você vai a um museu, né, quem gosta de ir a uma galeria de arte, por exemplo, e vê ali uma imagem bela, e fica contemplando aquilo, e percebe os detalhes tão minuciosamente colocados naquela obra de arte, naquele quadro, as cores, as sombras, as luzes. O que é que a gente se pergunta? Quem foi que pintou isso aqui? Não é verdade? Você quer saber quem foi aquela pessoa, em que período que ela está? Pois bem, olhar a beleza da criação nos remete à beleza do Criador. Deus deixou o seu rastro na criação. E olhando para essa tríade que eu vou te dizer agora, nós percebemos o que é o próprio ser de Deus. Qual é a tríade que nós contemplamos na criação de Deus? A verdade, a beleza e a bondade. Todas as coisas, ao se mostrarem como verdadeiras, como belas e como boas, elas refletem a Deus, que é a verdade com V maiúsculo, a beleza, o belo com B maiúsculo, e o bom, a própria bondade, a suma bondade com B maiúsculo. É Ele quem doa a todas as coisas da sua verdade, da sua bondade, da sua beleza. Tudo que é verdadeiro, bom e belo só pode ser verdadeiro, bom e belo porque participa da verdade, bondade e beleza de Deus. Portanto, o mundo material é uma via para o conhecimento de Deus. E depois, o próprio homem é uma via ainda mais perfeita para o conhecimento de Deus, porque o ser humano é como que essa ponte entre o mundo material e o mundo imaterial, porque nós temos em nós a matéria, o corpo, mas nós temos um princípio espiritual, nós temos alma espiritual. Então veja aqui o que o catecismo diz no parágrafo 33. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, olha aqui, a verdade, a beleza, o bem, com esse desejo da verdade, essa busca pela beleza, o seu senso do bem, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria, à simples matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. É impossível que algo imaterial surja do mundo material. Impossível. É impossível que algo espiritual surja da matéria. Quando o homem olha para dentro de si e percebe algo que é imaterial, algo que não está presente em mais nada nesse mundo, que é a sua própria razão, sua própria inteligência, sua própria vontade livre, essa sua busca do infinito, ele percebe, tem algo aqui dentro, que não vem desse mundo. Então ele pode chegar até Deus. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa que Deus colocou dentro de nós.
Mas existem obstáculos para isso. Apesar de o homem ser capaz de, com a luz natural da razão, chegar à existência de Deus, e mais ainda, chegar à existência de um Deus pessoal, diz aqui o Catecismo no parágrafo 35. A gente percebe que isso nem sempre acontece no mundo. Existe o ateísmo no mundo. Por quê? Por que isso parece que não é tão evidente assim? Que existem essas provas da existência de Deus, por que não é todo mundo que crê em Deus? Então isso parece desmantelar o nosso argumento. Se fosse tão evidente, se provasse de verdade, então não haveria ateísmo no mundo. Então o Papa Pio XII responde aqui de maneira magistral. Na encíclica Humani Generis, que é citada aqui no parágrafo 37 do Catecismo. E aqui eu vou ler a citação inteira porque ela é muito boa. Embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças iluminaturais ao conhecimento verdadeiro de um certo Deus pessoal, que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. São verdades que não podem ser encontradas num microscópio. Não é fazendo uma experiência química num laboratório. Transcende aquilo que é sensível. E quando essas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana na aquisição dessas verdades encontra dificuldades. E aqui ele dá duas ordens de motivos. Tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original. Onde vemos que os homens em tais questões, preste atenção, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. De onde vem, então, resumindo isso aqui, né? A dificuldade para crer vem da nossa prisão, do nosso apego ao mundo material, às coisas sensíveis, da nossa dificuldade em transcender aquilo que é sensível e das nossas más inclinações, das nossas paixões desordenadas, fruto do pecado original. Para chegar pela própria razão à existência de um Deus pessoal, para chegar pela própria razão a conhecer a lei natural, moral que ele imprimiu em nossas almas. E aqui eu estou falando, por exemplo, dos mandamentos mesmo. Né? Não matar. Deus não precisava ter dado o decálogo para isso. Isso está na nossa alma já, está na nossa consciência. Mas para a gente chegar a isso, a gente precisa se desprender do mundo sensível, do mundo material, se desprender do nosso apego àquilo que nos atrai e nos prende nesse mundo. E a gente precisa se abnegar, se sacrificar. Porque chegar a essa certeza da existência de Deus nos impele a viver conforme essa certeza da existência de Deus. Aí é que está o problema. E por isso que muitas vezes se tem dificuldade de crer nas verdades propostas pela igreja. O problema não está aqui, o problema não é racional, o problema não é argumentativo, na maioria das vezes. O problema está na vida,
O problema é que crer naquilo quer dizer conformar a minha vida àquela verdade. Então, como o Papa Pio XII aqui diz, os homens facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que eles não desejam que seja verdadeiro. Não quero que isso seja verdadeiro, não. Isso aqui vai comprometer a minha vida. Vai me chamar à conversão. Então eu me convenço de que aquilo seja falso. E aqui, isso nós temos algo prático para nós. Esse percurso que a gente vai fazer juntos, né, a fé explicada, não é algo que tá aqui só, que é um curso de curiosidades da fé. Não. É algo que interpela a nossa vida. Nos chama à conversão. Nos chama a viver conforme aquilo que nós cremos. Mas, graças a Deus, né? Quando o Senhor percebe essa dificuldade em nós, Ele não nos abandona a essa dificuldade. Esse obstáculo imposto sobretudo pelo pecado original a nós, ele não nos impede de conhecer a verdade, porque Deus se revela. Quando Deus se revela, meus irmãos, Ele nos mostra claramente, coloca aqui na nossa frente aquilo que nós poderíamos chegar a conhecer se nós olhássemos verdadeiramente para a nossa alma dentro da gente. Então Ele vai lá e coloca dentro da gente, desenha, ó, e coloca aqui, ó, tá aqui, ó. Mas mais do que isso, Ele nos faz conhecer verdades que para nós seriam inacessíveis. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Nós podemos chegar, sim, à existência de um Deus pessoal, pela luz natural da razão, mas nós não poderíamos chegar à existência de um Deus uno e trino. Nós só podemos compreender isso porque Ele enviou o Filho e o Espírito. Porque o Deus Filho se encarnou e o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Só por isso. Então nós não somente lemos, né? Não é que Deus mandou uma carta falando, ó, eu sou uno e trino, mas nós experimentamos isso. É assim que Ele se revela. E além disso, Ele nos chama à intimidade consigo. Aqui no número 35, ainda, do Catecismo nós lemos: as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal, mas para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a conhecer a graça de poder acolher esta revelação na fé. O que é revelação? É tirar o véu. Deus tira o véu daquela luz inacessível e nos faz entrar na sua própria vida. Essa revelação, ela se inicia desde o princípio, e aqui nós entramos no capítulo 2 do Catecismo agora. Essa revelação, ela se dá desde sempre, desde a criação. Deus já nos cria se revelando a nós. Desde os nossos primeiros pais, Deus começou a se revelar pedagogicamente, paulatinamente. Revelar o seu próprio ser, revelar a sua própria vida. Então essa revelação, ela progressivamente acontece na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, né? Nós temos isso na Bíblia, passando pela aliança com Noé, com Abraão, com Moisés. Deus forma um povo, Deus faz aliança com este povo, dá a sua lei a este povo, o chama à intimidade consigo pelos profetas, mas essa revelação, ela chega à sua plenitude
Número 51 aqui do Catecismo. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito de carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Nós não somente conhecemos pela luz natural da nossa razão, mas nós participamos da própria natureza divina. Participamos da vida de Deus que se revela a nós. Nós temos um resumo da história da revelação de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. A revelação que foi acontecendo. Agora, versículo 2. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Parágrafo 52 aqui do Catecismo. Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens. Percebe que a revelação de Deus, ela não é uma revelação distante assim, né? Como quem escreve uma carta, não. Ele se revela se dando. Ele se revela se relacionando. Assim é que acontece a revelação divina. Esses versículos 1 e 2 aqui do primeiro capítulo de Hebreus estão no capítulo 65 do Catecismo também. E depois completa: Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. A revelação se dá plenamente. Pela palavra de Cristo por meio do Evangelho, transmitida pelos apóstolos, inspirada pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos homens apostólicos que nos deram o Evangelho, nós temos a plenitude da revelação e não há mais nada que se possa acrescentar. Nós temos as chamadas revelações privadas na história da igreja, né? Então, por exemplo, a Santa Faustina, né, bastante conhecida, mas essas revelações privadas, elas não acrescentam nada à revelação divina, pública, que aconteceu com a manifestação gloriosa de Nosso Senhor. Não acrescentam, nem mudam, nem corrigem nada, mas elas simplesmente nos mostram como é que nós podemos viver concretamente aquilo que já foi plenamente revelado. É isso. Também quando a igreja ela proclama dogmas, ela não está acrescentando nada à revelação divina. Ela está compreendendo melhor aquilo que já foi revelado plenamente. Ela está tornando mais claro a nós aquilo que sempre foi a nossa fé. Entende? Então, ótimo, nós então temos esta revelação divina dada por Deus que nós acolhemos na fé e compreendemos na nossa razão. Mas então, onde é que nós encontramos essa revelação? É na Bíblia? Sim, nós encontramos na Sagrada Escritura, mas não somente na Sagrada Escritura. E aqui nós chegamos a algo muito importante, que é o tripé da nossa fé. Nós temos 3 grandes fundamentos basilares para a nossa fé, que são a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A revelação divina, ela está contida plenamente na palavra de Deus que foi transmitida oralmente e por escrito. Então,
Nós vamos aqui agora para o artigo 2 do capítulo 2º do Catecismo da Igreja Católica, a transmissão da revelação divina. Parágrafo 75, nós lemos assim: Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Os apóstolos, então, a igreja recebeu esta missão de comunicar esta revelação divina. A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, parágrafo 76 aqui do Catecismo, fez-se de duas maneiras. Primeira maneira, oralmente. E essa foi a primeira maneira mesmo. Não é por acaso que está em primeiro lugar aqui. Os apóstolos não estavam fazendo uma reportagem ou com um gravador lá enquanto Jesus falava. Sim, é possível que alguém deles anotasse alguma coisa. Mas em primeiro lugar, antes de dar os escritos dos evangelhos às comunidades cristãs, eles pregaram isso, eles falaram. Falaram de tudo aquilo que eles viram, que Cristo disse, fez, viveu. Então, essa transmissão do evangelho se deu pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E depois por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Aqui nós temos então a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. O que é a Sagrada Tradição? É aquilo que foi transmitido oralmente através dos apóstolos. João, capítulo 21, versículo 25. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Nem tudo que Jesus disse, fez, ensinou, nem tudo que o Espírito Santo inspirou aos apóstolos foi escrito nos evangelhos. Isso é óbvio a gente perceber. Não estão todos os segundos da vida de Cristo escritos nos evangelhos. E nem por isso aquilo que não está escrito era menos revelação divina. Ele é a revelação divina. Não tem um momento em que Cristo era a revelação divina e outro momento que ele não era. Porque ele é o próprio rosto humano de Deus. Ele é o Deus encarnado. Não tinha um momento que ele ligava a chave assim, agora o que eu vou falar é revelação. Agora o que eu vou fazer é revelação. Não. Portanto, tudo aquilo que foi transmitido oralmente pelos apóstolos, que eles aprenderam de Cristo ou receberam por inspiração do Espírito Santo, é revelação divina, contida na sagrada tradição da igreja. E veja, a própria Escritura, a Bíblia, vem da tradição da igreja. A Bíblia vem da tradição. Sim, porque primeiro as coisas foram ditas. E depois, a partir do que foi dito, elas foram escritas. A tradição precede, acompanha e excede as Escrituras. Vou dizer mais uma vez. A tradição precede, acompanha e excede as Escrituras. Então, nós vemos aqui no número 80
do catecismo, isso aqui, sobre a tradição e a escritura. Elas, a tradição e a escritura, estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Depois, número 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito. Redigida, escrita sob a moção do Espírito. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, que sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Onde é que nós encontramos a tradição? Tudo bem, a Sagrada Escritura nós temos aqui na Bíblia, né? A Bíblia é a Sagrada Escritura. Mas e a tradição, então, onde é que nós encontramos? Nós encontramos naquelas fontes dos primeiros séculos da Igreja, as fontes patrísticas e também litúrgicas dos primeiros séculos da Igreja. De homens que conviveram com os apóstolos. São Clemente de Roma, por exemplo, que conheceu São Pedro. Veja que riqueza que é aquilo que aquele homem escreveu. E tantos outros, nos primeiros séculos, chamados de padres da Igreja. Pais do ensino na nossa fé. São Clemente, Santo Agostinho, Santo Irineu de Leão, São João Crisóstomo, etc, etc, etc. Estes são chamados de pais da nossa fé, né? Os padres da Igreja, os santos padres. Neles e também em fontes litúrgicas, ou seja, de textos da oração daquelas primeiras comunidades, nós encontramos a Sagrada Tradição da Igreja. Agora, tudo bem, nós temos tudo isso. Então, como é que nós vamos interpretar corretamente tudo isso? Porque eu posso ler a Bíblia e interpretar de um jeito, o outro pode interpretar de outro. E mesmo com a tradição, né, isso pode ser passível de diversas interpretações. O Senhor garantiu, então, que houvesse uma transmissão e interpretação seguras daquilo que ele revelou na Igreja. Ele disse a Pedro e aos apóstolos: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Lá em Lucas 10, nós também lemos: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos ouve, é a mim que ouve. A Igreja, portanto, recebeu do Espírito Santo o carisma da infalibilidade. Ela não erra quando se pronuncia definitivamente a respeito de questões de fé e moral. Ela não erra. Lá no número 94 do Catecismo, nós lemos lá no finalzinho uma citação do documento do Concílio Vaticano II, da Constituição Dogmática sobre a Palavra de Deus, Dei Verbum. Isto aqui. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. Nós temos, meus irmãos, essa graça de sermos católicos, portanto. E aquilo que a nossa Igreja nos ensina sobre a nossa fé é seguro, é porto seguro da verdade. A Igreja é serva da verdade, servidora da verdade. Veja, ela não é dona da verdade, porque a verdade é o próprio Cristo. Mas a verdade é a dona da Igreja, a verdade é a fundadora da Igreja. E a verdade acompanha a Igreja sempre. O Espírito Santo que inspirou os apóstolos a escreverem inerrantemente os textos do Novo Testamento não deixou a Igreja, não foi embora depois. Ele continuou. Ele não veio por um momento para São Pedro, por exemplo, escrever as cartas dele sem erro. Isso também os nossos irmãos protestantes professam, a inerrância bíblica. E depois foi embora da vida dos apóstolos. Não, ele permaneceu
Na igreja, portanto, nós temos a segurança de sermos guiados pelo magistério. E aqui nós temos o terceiro tripé, que é responsável pela transmissão e interpretação da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. O magistério da igreja, o sagrado magistério. Aqui então, meus irmãos, nós temos toda a segurança da nossa fé. Para que aconteça aquilo que nós lemos no parágrafo 87 do Catecismo. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10,16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão, sob diferentes formas. Este tripé, portanto, vai ser o tripé no qual vai se basear todo o nosso curso aqui. Por fim, quero convidar você a abrir uma outra passagem, que está em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, nós leremos. Efésios 4, 11 ao 16. A alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. E aqui ele está falando dos diversos carismas e ministérios dados pelo Espírito à igreja, e de modo especial, os carismas e ministérios de governo e ensino, para capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus. A unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. O Senhor quer que nós cresçamos na nossa fé, que nós sejamos adultos na fé. E aqui, veja aqui agora o versículo 14, e aí você vai ver como é importante esse curso aqui que nós vamos fazer. Então, não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles com astúcia induzidos ao erro. Isso aqui, como eu disse, não é um curso de curiosidades sobre a fé. Não, é algo que foi dado pelo Senhor para a nossa salvação. Tudo aquilo que o Senhor revelou, Ele revelou porque é útil para a nossa salvação. Como nós lemos também na Sagrada Escritura, toda a palavra de Deus, toda a profecia é útil para ensinar, para governar, para corrigir, para exortar. Toca a nossa vida, nos dá segurança na fé. Conhecer a nossa fé, crescer na fé, crescer no conhecimento de Cristo, da palavra, nos protege. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, constituindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos dê esse amor à verdade, nos dê essa busca pela verdade, nos dê essa sede de Deus, essa sede de conhecer a palavra. Experimentemos a alegria de descobrir a verdade. Cresçamos nesta vida até no céu contemplarmos a Deus face a face. Então contemplaremos como Ele é. Não nos deixemos enganar. Não sejamos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas, levados por todo vento de doutrina. Não nos deixemos ludibriar pelos homens para que sejamos induzidos ao erro. Não. Fortaleçamos-nos na nossa fé. Cresçamos, irmãos. Vamos trilhar juntos com alegria este caminho
na Fé Explicada. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te dê esta sede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.